Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, que o Espírito de Deus possa inundar seus corações, dando-lhes entendimento, sabedoria, e que todos tenham um feliz dia. Vamos na lição? E hoje, segunda-feira, 3 de março de 2025, a lição 10 de hoje, ela tem como título O Dragão do Apocalipse. O livro do Apocalipse, que é uma revelação de Deus para todas as pessoas, ele nos apresenta uma visão bastante ampla, né? De como os poderes celestiais eles atuarão nesse conflito cósmico, né, entre o bem e o mal, que antecederá a volta de Jesus e verá uma batalha, uma guerra bem grande. E o diabo, nesse momento, ele é descrito como o grande dragão, que ele se opõe aos estatutos e mandamentos de Deus, e onde ele seduz todas as pessoas do mundo, que fala lá em Apocalipse 12, 9. E a lição de hoje, baseada ali no Apocalipse 13, do versículos 1 a 8, ele revela, embora Satanás terá poder, mas é um poder ilimitado, e que ele atuará por um período. E dentro desse contexto, né, simbólico, profético, que faz a menção aqui em Apocalipse 13 de duas bestas, uma que emerge do mar, onde marca um monte de pessoas, né, que é a Roma espiritual que surge, que emerge do mar, né, e a outra besta é aquela que surge da terra, que pelas identificações de ocorrências e poder é os Estados Unidos da América, que no futuro bem próximo se unirão as duas bestas, formando um poder religioso e político no mundo. Quando eles se unem, eles ficam bastante fortes, né, política e economicamente, e eles conduzirão o mundo conforme as suas vontades e seu querer. E assim, o dragão, ou Satanás, ele deu à besta o seu poder e o seu trono, bastante autoridade para que realmente essa besta possa conduzir o mundo, mudando os estatutos e leis de Deus, que está lá em Apocalipse 13, 12 e Apocalipse 17, versículo 13 e 14. E essa besta do mar, que ela recebeu de Satanás toda essa autoridade, ela se acha dominante no mundo e começa a desafiar a Deus com uma boca e começa a proferir arrogâncias e blasfêmias, denegrindo o caráter de Deus. E foi dada autoridade a ela para ela agir conforme Apocalipse 13, para ela agir durante 42 meses, está lá em Apocalipse 13, 5. Isto ocorreu, esses 42 meses, ocorreu o seu início no ano de 538, e ele terminou em 1798, num total de 1260 anos. E esse poder, principalmente da besta do mar, né, no caso da Roma espiritual, esse poder ele é exercido realmente no mundo, mais para frente um pouquinho, exercerão para usurpar a adoração que é exclusiva para Deus, e querem mudar os estatutos e mandamentos para que as pessoas se curvem realmente diante dele.
E essa besta começa a proferir assim, blasfêmias contra Deus, né? E, e além disso, né, ela começa a travar uma batalha, uma guerra contra os santos, né? E chega até a vencer. E é o que diz realmente o Apocalipse, e as coisas vêm acontecendo. E essa autoridade e poder, ela é de uma atuação assim, mundial, que é dada justamente por Satanás para atuação nesse mundo, porque por detrás de tudo isso estará esse príncipe, né, o usurpador do mundo, que ele está realmente direcionando e manipulando todas essas autoridades. O dragão Satanás, ele atua também, porém, ele dá esse poder para as duas bestas, mas eles atuarão com restrições, terão poderes limitados, né? E esse poder, ele é estabelecido por Deus, que não deixa ele muito avançar. E esses dois poderes, a Roma espiritual e outro poder, que é a outra besta, que é os Estados Unidos, voltarão a impor, né, o domínio no mundo, impondo leis conforme eles determinam, decretos conforme eles determinam, mas serão destruídos na grande volta de Jesus. Este livro do Apocalipse, né, nos mostra a visão de que o apóstolo João teve lá na ilha de Patmos, na Grécia, quando ele estava exilado e perseguido, né, pelos romanos, quando ele pertencia à igreja verdadeira e foi perseguido e foi exilado lá. E através dos poderes celestiais, né, começou a participar desse grande conflito cósmico espiritual que ele, João, fala em Apocalipse 13. E João, na sua visão, ele vê uma besta com 10 chifres e 7 cabeças que emerge do mar, e vê uma segunda besta que emerge da terra e faz uma grande imagem da primeira besta para que todas as pessoas se curvem e adorem e recebam sua marca, e que é mencionada em Apocalipse 13. A besta que emerge do mar é um poder altamente influente, porque é um poder espiritual, religioso, né? Ou seja, é a Roma espiritual, onde as 7 cabeças são as várias organizações políticas por meio das quais a nova besta agirá e operará, e depois que o dragão com as suas 7 cabeças entregar o poder e o trono para eles, para que eles possam ter grande autoridade e poder. E esse poder passa a difamar o nome de Deus. A segunda besta é da mesma natureza da primeira besta, o que se confirma pelas suas atuações e ações que nós verificaremos que antecede a volta de Jesus. Nós veremos todas essas ações de um poder político que trabalha em colaboração com a primeira besta, que é a Roma espiritual. E observe que no livro de Apocalipse, capítulo 13, que a primeira besta, ela emerge do mar, bem como os 7 animais que Daniel fala ali no capítulo 7, ele narra ali. Uma vez que profeticamente mar representa assim povos e nações, um monte de pessoas, nós podemos presumir que terra representa uma região assim pouca povoada, que é dali que surgiu realmente os Estados Unidos. E assim a nação designada não surgiria de forma alguma por meio de guerra ou por meio de conquistas ou ocupações, mas se desenvolveria e chegaria à grandeza em uma região pouco povoada, né, que foi no caso dos Estados Unidos, que ele foi um país realmente
com inclinações religiosas, né, do início, né, e que ele começou a povoar ali aquela região. E teólogos e estudiosos de Apocalipse veem nesta besta que surgiu da terra um país da América do Norte patente, que é no caso dos Estados Unidos. E esse poder político cumpre de maneira clara totalmente as especificações dessa profecia de Apocalipse, é só nós estudarmos e vermos ali. Quando a primeira besta, Roma espiritual, foi para o cativeiro, após a Inquisição, que o Papa foi preso pelo general Berthier, a mando de Napoleão Bonaparte, que aconteceu lá em 1798, esse país da América do Norte, Estados Unidos, crescia poderosamente e ganhava uma importância enorme em poder. Essa nação não surgiu no Velho Mundo da Europa Antiga, bem povoada, mas sim de um novo mundo, a América, que na época contava com poucos habitantes, né? E a primeira besta, a Roma espiritual, ela ganha vida por milagres, né, pela segunda besta, que é no caso dos Estados Unidos. E ao começar a atuar esse novo poder, assim como o anterior, vem as ameaças de morte aos que recusam a obedecer realmente essas duas bestas. Na tentativa de fazer com que todos os habitantes da Terra sejam leais à primeira besta, no caso para Roma espiritual, né? E junto com essa segunda besta, né, que é os Estados Unidos, promulgará um decreto de morte contra todos os cristãos que permanecem a sua lealdade a Deus. E por trás desses poderes, né, da primeira besta e da segunda besta, está o dragão Satanás. Ou seja, o diabo. E isso é falado ali em Apocalipse 22, que diz lá, ó: ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, o diabo Satanás. E aqui nós vemos a identificação do dragão como o diabo, né, o Satanás. E assim o dragão não apenas trava uma guerra contra Deus, está lá em Apocalipse 12, 7 e 9, mas também contra os seus filhos que obedecem os seus mandamentos e têm a fé em Jesus, está lá em Apocalipse 12, versículos de 1 a 2, e vemos também Apocalipse 12, 7, como diz ali, ó, olha como diz ali Apocalipse 12, 7. Irou-se o dragão, Satanás no caso, contra a mulher, que é a igreja, e foi pelejar contra o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm um testemunho de Jesus. Aqui os dois lados no conflito final na Terra, onde o foco do conflito é os mandamentos, sendo o principal observância que eles serão contra é o quarto mandamento, que o quarto mandamento, conforme a Bíblia, é o selo de Deus, a marca de Deus. E aqui no livro do Apocalipse é descrito que o líder, Satanás, está por detrás de todos os reinos terrenos, que persegue o povo de Deus ao longo de séculos que vem acontecendo isso. O grande conflito que começou no céu se estendeu para a terra. Satanás lançou a sua ira contra essa igreja de Deus, que fala aqui no capítulo 13 que eu acabei de ler. E apresenta claro os dois poderes aliados ao dragão, no caso Satanás, querendo se unir em breve com o objetivo de dizimar o povo de Deus na terra. A besta ou o animal em profecia significa reino ou poder, como diz lá em Daniel 7,17. Portanto, a besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra são dois poderes diferentes. Um é político e outro é religioso, mas que unidos se tornarão potencialmente perigosos para o mundo, porque o dragão Satanás se unirá, estará por detrás de tudo isto, né, dessas duas bestas, auxiliando na dizimação realmente do povo de Deus, e com grande autoridade, que diz lá em Apocalipse 13:2. E eles tentarão usurpar um poder que é totalmente do Criador do universo.
E quando ao findar o período da supremacia política, né, dos impérios no mundo, Roma passou a reger as nações através do poder político e religioso do pontífice e tornou-se a figura mais importante do globo. A sua palavra passou a ter vigor em todas as esferas da sociedade, que durou 42 meses, ou 1260 anos, que fala em Apocalipse 13:5, e tendo seu fim em 1798 com a prisão do Papa Pio VI. Mas essa besta reassumirá no futuro, porque a ferida foi curada, que fala em Apocalipse 13:13, e a Roma espiritual terá novamente poder, né, se juntando com os Estados Unidos, e farão realmente coisas terríveis, se aproximando em realmente perseguir aqueles que têm os mandamentos de Deus e seguem a Jesus, e terão o controle do poder civil e religioso. Esse poder, com a união das duas bestas no futuro, que está bem próximo, tentará usurpar a adoração que é exclusiva de Deus e mudará estatutos e mandamentos e proferirá blasfêmias contra o nome do Altíssimo, do Senhor, que Apocalipse fala, e travará uma guerra contra os fiéis de Deus, pelo menos pelo período de um tempo. E tudo isto, esse poder, é dado pelo dragão Satanás em todo o mundo. Mas no fim, Deus triunfará com a grande volta de Jesus, que exterminará com tudo isto e enxugará as lágrimas de todo aquele que se manter fiel até lá, e não haverá mais luto, mais dor ou tristeza, que diz lá em Apocalipse 21:4. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque Ele próprio, Jesus, diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim, ou seja, por Ele, Jesus. Não existe outra forma. E quando você faz isso, você torna e aceita os estatutos e mandamentos e aceita Jesus, você passa a ser uma pessoa sábia, que sabe manusear bem as Sagradas Escrituras, passa a ter entendimento. E com isto, você ganhará de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus a este mundo que se aproxima, Ele, Jesus, levará você, seus filhos, sua família, seus amigos e todos nós para as mansões celestiais. O lugar, meu amigo, minha amiga, de onde lá não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, porque você estará no céu. Você participará da grande bodas do Cordeiro de Jesus. Você terá a oportunidade de abraçar seus entes queridos. E mais, meus amigos, você terá uma grande oportunidade de estar assim, ó, face a face com Jesus. Já imaginou? E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.